PEC dos precatórios. Muita gente tem falado sobre esse assunto, muita gente tem questionado do que se trata isso, qual será a influência real no dia a dia das pessoas, mas essa informação está bem nebulosa e bem complicada de entender. Mas hoje eu vou tentar te explicar de forma descomplicada esse assunto, de forma didática, para que você possa entender de fato o que é essa PEC do precatório e também entender qual vai ser a influência desse projeto de emenda à Constituição Federal que vai influenciar na sua vida ou não. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, nos dê essa força e também nos siga nas outras redes sociais, do Instagram, do Facebook e agora também do TikTok. Gente, para eu chegar a explicar para vocês o que é de fato essa PEC, ou seja, esse projeto de emenda à Constituição Federal que vai alterar a forma de pagamento dos precatórios, eu preciso de uma forma simplória de explicar o que de fato é um precatório. Porque você pode até já ter ouvido falar nesse assunto, mas talvez não entenda e não saiba o que de fato é um precatório. E não se preocupe, não é só você, muita gente não sabe, até mesmo porque é um tema extremamente complexo e difícil de entender. Mas agora nós vamos desenhar mais ou menos esse assunto para que você possa entender e falar de uma vez por todas. Agora eu sei o que é um precatório. E vou explicar de forma didática, já te dando sintomas reais do que o precatório tem de influência na vida das pessoas. Para então, quando nós chegarmos no outro ponto e falarmos o que é essa PEC, você vai entender o porquê tem tanta gente já frustrada com essa situação. O precatório basicamente é o seguinte, imagina que uma pessoa tem uma ação contra o governo. E quando eu digo governo, você pode fazer a separação mental já, estados, municípios, Distrito Federal e a própria União. Imagina que uma pessoa tem uma ação judicial cobrando alguma coisa do governo. Seja um funcionário público que prestou serviço e precisa receber suas férias prêmios, as suas licenças prêmios ou um adicional que o governo não pagou. Ou então uma pessoa que sofreu um acidente ou qualquer ato de erro no SUS, por exemplo, erro no médico, que precisa receber também do governo uma indenização. Perfeito? A pessoa então vai lá e promove um processo, entra com uma ação judicial para receber o seu direito. E eu já vou explicando para você aqui também como é que funciona essa questão do próprio processo para receber esse valor. Então a pessoa vai lá e ingressa com o processo, procura o judiciário por meio do seu advogado, ingressa com uma ação judicial para receber um direito dela. Ou seja, uma licença-prêmio, se for um funcionário público, um direito que ele deixou de receber que o Estado não pagou, ou então a pessoa que sofreu alguma coisa, algum dano pelo Estado, e o Estado está sendo obrigado, será obrigado a pagar. Quando a pessoa promove o processo, em regra, sendo assim muito singelo e muito acelerado, vamos supor que o processo na primeira fase, ou seja, quando você acaba de ingressar com o processo, ele demore 2 anos para ser resolvido na primeira fase. Então você ingressou com um processo falando, olha, o Estado me deve aqui 10 mil reais das minhas licenças prêmios, no caso do funcionário público. Demorou 2 anos para o juiz falar, realmente o Estado te deve os 10 mil reais. Depois que o Estado perde na primeira fase, o Estado recorre para a segunda instância. Porque, teoricamente, todos os processos contra o Estado, contra o governo, contra o Estado, município e União, têm a obrigatoriedade de serem recorridos. Claro, nós não vamos entrar nessa questão jurídica tão complexa, mas só para você entender. O Estado, então, recorre. Esse recurso demora mais 2 anos. Isso sendo bem singelo e bem otimista. Demora mais 2 anos para ter uma segunda decisão e aí nessa outra decisão chamada de acórdão é confirmada. Os desembargadores que estão acima do juiz, né, que é como se fosse um órgão que vai avaliar tudo que o juiz fez, decide de novo, o juiz está certo, tem que pagar os 10 mil reais para essa pessoa. Então o Estado recorre de novo para as instâncias especiais, sejam elas do STJ e do STF. Vamos supor que nessas 2 outras instâncias demore mais 4 anos. Ou seja, o processo durou 8 anos entre a primeira fase, né, com o primeiro juiz, depois com recurso e depois com os outros 2 recursos. Demorou lá 8 anos para o processo ser julgado e terminado. Perfeito? Ótimo, você ganhou os 10 mil reais. Perfeito. Só que agora vai chegar uma outra fase, que é a fase de receber o processo. Imagina que o processo durou 8 anos nessa discussão toda. Agora o juiz tem lá uma carta na mão, que se chama, né, a sentença, a decisão judicial, o acórdão dizendo realmente você tem direito. Agora inicia-se a fase da execução, ou seja, a fase de fato de receber. Você recebeu os valores que você tem direito.
Quando você recebe, quando tem uma ação judicial contra uma empresa ou contra uma parte, né, uma pessoa particular, uma pessoa física, você inicia a execução da sentença, né, execução dos valores, o cumprimento de sentença. Já contra o Estado, quando você recebe essa carta dizendo, ó, você ganhou, inicia-se então um procedimento, que é você entrar numa fila, que aí você ganha uma senha, dizendo assim, olha, você ganhou o processo, está tudo certo, você recorreu e ganhou em todas as situações. Agora você vai receber uma senha. Esses 10 mil reais que você ganhou nesse processo, você vai entrar numa fila com todas as outras pessoas que entraram com processo contra o Estado e de fato ganharam e estão na mesma fila que você. Essa fila, teoricamente, de forma bem simplória, é o tal do precatório. Essa senha que você recebe é o precatório, dizendo, olha, você vai receber, mas agora você tem que aguardar o procedimento, as pessoas que estão na fila para receber. Claro que cada situação é um pouco mais delicada e mais específica. Tem o RPV, tem outro tipo de situação alimentar e tem o precatório geral. Mas de uma forma bem simples, é isso. Você vai entrar numa fila com uma senha para receber o seu dinheiro. Imagina que essa fila está há 5, 6 anos as pessoas para receberem o seu precatório, ou seja, receber o valor que ganharam de uma ação judicial que foi reconhecida um direito que o governo, o Estado, né, deveria pagar. Perfeito? Então você entendeu agora, de uma vez por todas, o que é o precatório. O precatório, de uma forma simplória, é a senha que você recebe assim que termina um processo que você ganhou um valor contra o Estado. Aí você com essa senha na mão, esperando lá há alguns anos já, agora vem o governo com essa PEC, né, que significa o projeto de emenda à Constituição Federal, falando, olha, vamos alterar a forma do pagamento dessas precatórias. O governo entendeu o seguinte agora, olha, vamos emendar a Constituição Federal, porque na Constituição Federal já diz como que é a forma de pagamento, quem entra na fila, de que forma que entra na fila, vamos emendar para dizer, todos os valores que foram um valor um pouco razoável, ou seja, acima de X valores, acima de 50 mil, por exemplo, vai ter que esperar agora um novo prazo. De fato, é um calote. Agora é um calote institucionalizado. Significa, o governo está criando uma PEC, né, um projeto de emenda à Constituição Federal para mudar a lei, para mudar a Constituição Federal, para dizer a forma de pagamento não vai ser mais essa fila. As pessoas que já estão esperando há tantos anos para receber o seu precatório vão ter que aguardar agora um outro período que eles estão criando com base nessa PEC. Ou seja, vão estender o prazo e até mesmo formas de pagamento, a forma parcelada do pagamento dos precatórios. Agora, vamos entender de fato. Imagina que você está há 8 anos num processo, mais 4 anos esperando que saia essa decisão. Você está lá há anos esperando receber de fato um direito seu já garantido, já reconhecido pela justiça. Agora, com essa PEC, eles vão te dar justamente um cartão amarelo dizendo: você volta para o final da fila, você vai esperar um outro prazo, uma outra data para receber esse valor que é seu de direito. Além de ser uma situação bem constrangedora, complicada, as pessoas que deveriam receber esse valor, segundo um estudo que a OAB fez, se tiver essa mesma projeção de adiantamento dos precatórios, nessa forma que o governo quer fazer, o precatório em 2036 passará de R$1 trilhão. Ou seja, praticamente será uma dívida impagável. Hoje, o Estado, abas, né, colocando o governo como um todo, tem uma dívida que o ano que vem, segundo o próprio governo, aproxima-se de 90 bilhões, 91 bilhões de reais. Se tiver nessa mesma projeção de adiantamento, ou seja, de prorrogar o pagamento, vamos passar da casa do trilhão. Como fala um candidato à presidência, com T de tatu, passaremos a 1 trilhão de dívida com precatórios. Agora, além dessa situação com as pessoas que deveriam receber e que devem receber o seu precatório agora nessa fase, que têm o direito garantido, que já foi reconhecido, que estão na fila há anos esperando, tem uma coisa muito importante que os próprios especialistas e economistas estão dizendo. Se caso nós continuarmos com essa proposta, com essa PEC, ela andar e for de fato aprovada, os investidores estrangeiros vão olhar para o Brasil como um país que está sedimentando o calote.
É isso mesmo. Se o mundo externo, né, se os outros países olharem, os investidores olharem, o Brasil está usando manobras para dar calote, vai acontecer de que os investidores vão ficar com o pé atrás em investir no Brasil. Essa frase é justamente o que mais se repete nos especialistas de economia. O Brasil corre um risco real de ter os investidores afastados com risco do calote, tá? Agora, por que o governo quer fazer isso? Por que na verdade, essa PEC está em andamento? Porque eles estão justamente achando meios para fazer o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 para as pessoas que já recebem o Bolsa Família, que agora se tornou Auxílio Brasil, e também para as pessoas que vão entrar agora no plano do Auxílio Brasil. Eles têm que achar algum lugar para tirar esse dinheiro, porque se caso o governo não tirar de algum lugar já com previsibilidade, corre o risco das questões das pedaladas, ou seja, toda aquela questão jurídica que nós já vimos acontecer nos governos passados e tanta discussão que já aconteceu sobre isso. Então o governo, para evitar, teoricamente evitar a pedalada e arranjar meios para fazer o pagamento desse auxílio, que é um auxílio teoricamente eleitoreiro, já que essa alteração toda é justamente a um ano que antecede as eleições e é um dinheiro que vai para fins sociais, mas também é para agradar a questão justamente do governo como um todo. Eles estão entendendo que o seguinte: se o governo fizer esse pagamento com o Auxílio Brasil, tirando dos precatórios, nós teremos prejuízos futuros e prolongados, tanto nas pessoas que deveriam receber o seu dinheiro de direito, como também na questão da confiabilidade do Brasil. E o motivo, como eu disse agora há pouco, é justamente para garantir o pagamento da questão desse Auxílio Brasil. Então nós estamos num grande imbróglio. Claro, as pessoas precisam receber um auxílio para conseguir suprir a questão dos seus custos de vida, as pessoas que estão em extrema pobreza. Mas retirar do precatório, retirar das pessoas que iriam receber o ano que vem um valor que já é seu de direito, também eu não vejo uma grande viabilidade para esse projeto ir para frente. Mas infelizmente, pelo que nós percebemos justamente nas votações agora na Câmara e no Senado, esse projeto está bem avançado e provavelmente terá lá na frente uma aprovação e será aprovado de fato, tá? Então esse vídeo hoje é para explicar para vocês mais ou menos o que é esse precatório, o que é essa PEC, de uma forma bem simplificada, bem simples e bem singela, para que qualquer um ouvindo esse vídeo agora consiga entender de fato o que é essa PEC e quais são os prejuízos que as pessoas correm com essa questão. Tá? Se você gostou desse vídeo, se gostou desse tema, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui, fala o que você acha dessa PEC, fala o que você acha da questão dos precatórios do Brasil, fala de que estado você está falando e se você já promoveu o processo contra o estado, você conhece alguém que tem ação contra o governo e que está nessa fila para receber, para que a gente possa acompanhar e entender a nossa audiência. Gente, até a próxima.